Vamos ler na Bíblia então? Já fiz as apresentações. Vamos ler Mateus 24, por favor. Mateus 24. Temos aqui falado nesses dias, na nossa escola bíblica, de uma configuração diferente do normal, mas nós vamos voltar ao normal em nome de Jesus, não é? Mas estamos aproveitando para usar as estratégias que o Senhor propõe no nosso coração. A partir do versículo 3, vamos ler Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos para Tiago, capítulo 5, por favor. Tiago, capítulo de número 5. Deus abençoe Ronei, Rosielma e a Eloá, né? Deus abençoe Isabel Cerbeto, Adelaide Fontoura. Acabou de entrar, irmão. Ou quer dizer, está assistindo. Glória a Deus. Vamos ler 5, 7 e 9. 7 a 9. Sede, pois, irmãos. A paciência tem limite ou é até a vinda? Tem limite, até a vinda do Senhor, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz 10 também. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Palavra de Deus, tome assento, por favor. Nós vamos fazer a oração que foi pedido aqui. E nós vamos fazer no final as orações que forem pedidas também pelo WhatsApp. Meus irmãos, estamos falando então sobre o tema Eu, igreja em tempos de crise. E nós estamos falando ultimamente sobre crises que precedem a volta do Senhor Jesus. Falamos do esfriar do amor, baseado no contexto, né, da passagem aqui. Falamos sobre o tornar-se amante de si mesmo. E começamos a falar ultimamente sobre a impaciência da fé. A Bíblia diz, nós lemos, que é o que perseverar até o fim,
que será salvo. Sua mente está aqui? Está aqui? Quem está com a mente para cá? Nessa hora o diabo tira a sua mente, faz você pensar no almoço, faz você pensar nisso, naquilo, para você não entender a palavra. Seja esperto, seja sábio, seja de Deus e receba a palavra em nome de Jesus. E nós começamos, o texto diz, aquele que perseverar, esse é que será salvo. Então é muito sério essa questão. E nós entendemos então que muitos neste tempo não teriam paciência, seriam impacientes. E às vezes por causa da própria fé a gente se torna impaciente. Por quê? Porque Deus falou conosco, a gente crê que Deus vai fazer, mas não sabe esperar. E a palavra perseverar aqui, ela vem do grego que quer dizer obedecer em longo prazo, obediência a longo prazo. Manselma, bem-vinda, viu? Manselma venceu, trabalhando na saúde, e aí Manselma tem um testemunho perfeito, maravilhoso. Deus guardou, equipe às vezes toda contaminada, e ela guardada, foi ungida. Ela continuou guardada para a glória de Jesus Cristo. E aí já não tem mais nenhum infectado lá, mudou tudo, graças a Deus. 14 dias ela esperou e agora está voltando para a casa de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida da irmã Selma e pela vida de todos os trabalhadores da saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Não esqueçam que a faixinha amarela tem que ficar nas suas costas para nós mantermos o distanciamento conforme o decreto, tá bom? Deus abençoe muito aí. Então, obediência a longo prazo. E aí a gente não tem paciência de obedecer. Enoque andou com Deus pouco tempo, foi quantos? Foi 365 dias, né? Foi? Hã? Quanto foi, João? Quanto foi? Foi semanas? Foi quanto? Anos. Anos, irmãos. A gente anda 2 anos com Jesus, fica impaciente. E o importante é observar Enoque, que Enoque foi aproximando-se de Deus cada vez que andava com Deus, pelo que Deus agradou tanto dele, que falou, vem para cá. Aí a gente quer, o problema nosso é o egoísmo, o egocentrismo, é olhar para nós e começar a ficar chateado, porque Deus não fez comigo, fez na vida do outro, fez isso com o outro e tal. Irmãos, Deus sabe o tempo exato para cada coisa. Nossas vidas são nossas vidas. Nós temos uma... O que é isso aqui? Cada um tem uma digital, cada um é um ser individual. Você tem um jeito de ser, Deus sabe trabalhar. Por que Deus já deu para aquele e não deu para mim? Porque você não está pronto, porque não é hora, porque Deus está trabalhando diferente, Deus sabe o que faz. Nós temos que aprender a andar com Deus e descansar nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é um mandamento. Não andeis ansiosos. Mas pastor, eu pedi o trabalho, eu estou numa enrascada, mas não fica ansioso não. Você é de Deus? Você é de Deus. Você tem compromisso. Você está numa vida de pecado, mentindo, está fazendo um punhado de coisa errada. Aí é outra história. Você vai pagar o preço disso e um dia a conta chega mesmo e não adianta inventar história. Mas você é de Deus. Está lutando para ser fiel? Está lutando? Quer agradar a Deus sobre todas então tenha paciência, Deus está agindo, Ele sabe a hora exata. Podemos até aqui pegar a história da samaritana como exemplo. Aquela mulher sofreu, enganou, errou, fez um punhado de coisa, e Jesus na hora certinha estava lá no caminho dela, só para dizer para ela o que ela devia fazer.
Deus sabe a hora certa para cada coisa e cada situação. Agora, Deus usa tudo pedagogicamente. Deus usa tudo para nos ensinar. Deus usa tudo para nos curar. Deus usa tudo para fazer gente. Aí a gente não suporta às vezes, porque tem coisa que nós estamos vivendo, que Deus está demolindo o que nós construímos de errado. E parece que a gente quer fazer igual esses pedreiros meia boca. Chega numa parede, está torta, e fala, não, fica tranquilo, nós nós vamos barrear. Nós põe a massa, aí nós passa a régua, e aí vai desentortar a parede. Não, irmão, derruba a parede e faz outra. E Deus não é meia boca não, irmão. Está errado, ele vem fazer uma demolição. Está errado. Moisés aprendeu muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Vou te levar para o deserto para te demolir e através do pó fazer um homem que me sirva, que seja vaso de honra e até que seja como Deus no meio do meu povo. Então eu preciso trabalhar com você. A gente às vezes deixa de contemplar o que Deus tem falado, que está lá na frente, e contempla só a aflição e valoriza mais a aflição, e por causa dela não tem paciência e abandona. E aqui nós lemos que nós temos que olhar para Jó, e a aflição que ele passou, e o fim, onde ele chegou. Talvez o homem mais injustiçado da terra, até a metade da história do sofrimento, nós colocássemos como se fosse Jó, homens nascidos de homem e mulher. Mas quando a gente vê o final da história de Jó, é o homem mais abençoado da terra, porque ele foi trabalhado por Deus, melhorado por Deus, e tudo dobrou na vida dele. Tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus. E aí nós começamos a falar sobre as precipitações e o mal que elas nos causam. E na revista atualizada, Provérbios 19:2 é o versículo chave para isso. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Qualquer lugar que você ler a palavra pecado, veja o diabo bem ao lado. Como assim, pastor? Porque ele usa o pecado para nos separar de Deus. Então, por exemplo, aqui nós lemos que peca quem é? E aí o que o diabo vai fazer ao saber desse versículo? Porque ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Vai querer levar as pessoas à precipitação. Porque ele leu que peca quem é precipitado. Entende ou não? Por isso vem aquela ansiedade. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que ainda não aconteceu? Por que tem que ser assim? Por que falou assim? Por que é assim? Ao invés de você ajoelhar e dizer, faça-se a tua vontade. Eu sou teu servo. Estou aqui para te obedecer. Sei que o diabo não tem poder na minha vida. Então o Senhor está trabalhando comigo. Me dê as direções, Senhor. Faça o que tem que ser feito. Quem quer chegar onde Deus marcou? Tem que passar por onde Deus desenhou. Diga, quem quer chegar onde Deus marcou? Tem que passar por onde Deus desenhou. É o GPS do céu. Já viu? Você põe Goiatuba, oh Jesus, estou em Anápolis. Tanto, 26 anos que eu saí de Goiatuba. Tem que falar Anápolis a Sapiranga, Rio Grande do Sul. Aí quando você põe, aí o que acontece no GPS? Sai o desenho dos caminhos. Sim ou não? Quando você quer chegar onde Deus marcou, tem um trilho para você chegar.
E você tem que aprender a ter paciência para andar no trilho de Deus. Diga, para andar no trilho de Deus, tem que ter paciência. O caminho mais curto não é o atalho quando se trata de Deus. Atalhos são caminhos mais longos quando se trata de Deus. O caminho mais curto é o que Deus desenhou. E nós falamos sobre essa questão de precipitações, falamos das precipitações nas palavras. A Bíblia diz que nós seremos julgados, 12:36 de Mateus, pela palavra que sai da nossa boca, absolvidos ou condenados. O diabo, sabedor disso, nós temos uma guerra, nós temos 3 adversários. O pior adversário sou eu mesmo. Por quê? Porque tudo depende da minha decisão. O segundo pior adversário é o diabo, porque ele age de maneira sorrateira, sutil e enganosa. O terceiro pior adversário é o mundo, porque existem no mundo coisas que foram feitas justamente para agradar a minha carne e me desvirtuar do caminho do espiritual, da santidade. Mas o pior adversário continua sendo eu, porque eu recebo as instruções, eu aprendo o que é certo fazer, mas não faço. E exemplo a gente tem, sim ou não? Nós temos exemplos, testemunhos, nós estamos ainda cercados com uma muito grande nuvem de testemunhas, tanto bíblicas, essas testemunhas na Bíblia, quanto no andar da fé, nós temos visto irmãos e sua fidelidade e o que Deus tem feito na vida deles. Só que a gente escolhe seguir os nossos próprios pensamentos, a nossa própria doutrina, o nosso próprio querer. Irmão, você é um desviado se a sua doutrina não é a palavra de Deus. Ninguém inventa a maneira de servir. Eu li nas lembranças no Facebook, acho que até foi da Carol, lembranças. Por que Deus recebe qualquer tipo de adoração e ele pegou e destruiu Nadab e Abiú? Se é do jeito que a gente quer, da maneira nossa, por que Uzá morreu? Se a gente dizima o tanto que quiser e oferta o tanto que quiser, por que Ananias e Safira morreram? Se é do nosso jeito, por que Deus destruiu essas pessoas? Se é do jeito que o sacerdote pensa, por que ele morreu? Não, irmão, é do jeito de Deus. É a forma de Deus, é a palavra de Deus, é o querer de Deus. Não saia desse trilho. Tem gente defendendo que é livre para fazer o que quer, e é mesmo, só não é livre para receber as consequências. Consequência quem dá é Deus. Do que o homem semeia, isso vai colher. É disso que vai colher. E nós vimos sobre precipitações, e falamos das precipitações de decisões. E aí, é aqui que está a questão sobre decisões. A maioria das fontes hoje, acreditam que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Só com relação à comida, 200 e tantas. Agora imagina, tantas decisões para tomar e os precipitados. Sabe por que nós chegamos aqui, até aqui? Eu até escrevi no Face, lá no meu Face, Lindomar Silva, tem o pastor Lindomar, que é a página. Eu escrevi lá, os sims e os nãos nos trouxeram até esse exato presente. Os que nós pronunciamos diante das nossas decisões, diante do que deveríamos falar e fazer.
Foi o que trouxe aqui. Aí a gente fala, ai, não gostei da igreja. Ai, não gostei do fulano. Ah, esse trabalho não sei o quê. Isso é tudo produto das suas decisões. Ah, eu estou com um amante. Decisão sua. Ah, eu casei certo. Decisão sua. Ah, eu estou ficando com o menino. Decisão sua. Ah, eu me guardei para que Deus faça a vontade dele. Decisão sua. São os sims e os nãos para aquilo que veio como proposta diante de você. Eu uso o testemunho do evangelista Wesley, né, que conversou comigo uma certa ocasião, dizendo, pastor, parece que está demorando por causa disso e daquilo. Eu brinco e tal, mas aí quando nós conversamos, Wesley, mas vai ter o tempo certo. Você tem ministério. Então, por causa disso, vai vir na hora certa, vai acontecer na hora certa. E aí chegou lá na frente com 27, 30. Com 30 anos, veio a Ludmila na vida do Wesley. O menino estava triste, começou a ficar feliz. Porque é a hora de Deus. Se tivesse casado antes, teria casado errado, precipitado. Tem que ser no tempo de Deus. Tem que ser no trilho de Deus. Que a melhor maneira de não perder tempo e de não errar é seguir o trilho da vontade de Deus. Esperar a hora certa, o momento certo. E Deus sabe fazer. Deus sabe fazer no estalar de dedos. E Ele sabe fazer esperar. Ele sabe levantar de uma hora para outra. E Ele sabe fazer esperar 14 anos para que seja levantado. Tenha paciência. Confia em Deus. E eu te digo, você que está em pecado e nunca confessa, você vai encarar esse pecado amanhã ou depois. Tomara que ainda dê tempo para você ser salvo. Mas esse caminho a gente já sabe que é de morte. Olha para a Bíblia, olha para as histórias. Brincou demais com Deus, perdeu a graça. Ninguém é fiel porque é rei de cocada preta, não. A gente é fiel por causa da graça. E a graça está em nós por causa das decisões. Vinde a mim ainda continua sendo a proposta. Entende ou não? E nós falamos das diversas decisões precipitadas. E aquela palavra sempre fala muito ao meu coração. Decisões espirituais, decisões carnais em ambiente espiritual. Gente, nós estamos na igreja, ambiente espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, e não admira não. Jesus está presente no meio de nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Ele está presente aqui, Ele está aqui, no meio de nós. Ambiente espiritual. Mas quantas pessoas brigando e decidindo coisas carnais. Mas a decisão é sua. Você que escolheu, o problema é seu. Tem gente em pecado que nunca confessa. Outros vão confessar, falar metade. Com quem que resolveu o problema? Não resolve problema conversar com liderança. Resolve problema arrepender de todos os pecados e quando for confessar, ainda que seja diante da liderança, é para Deus, com sinceridade, através da liderança, que vai te ajudar a se recuperar e se levantar. Não. Confessei para o meu pai, confessei para minha mãe. Então tá bom, seu pai, sua mãe, seu pastor, não é? Então continue, a conta vai chegar, infelizmente. Aliás, tomara que chegue antes, porque felizmente dará tempo para muita coisa. E aí, outra coisa, consequências de atos precipitados. Olha o que Deus, Abraão e Sara, não é? Abrão e Sarai receberam promessas. E o Abraão recebeu a promessa de ser pai de multidões. A Sara não espera. E diz, olha, Deus fez a promessa e como eu sou mulher, meu tempo de mulher já foi embora, parece que Deus não observou bem isso. Ela poderia ter dito isso também, porque é a mesma coisa. Então nós vamos arrumar um jeito.
a Agar lá, uma escrava que nós adquirimos lá no Egito, tão bonita, tão bela, tão forte, deita com aquela mulher e nós vamos ter um filho através dela. O desejo de ter filho era tão grande que falou mais alto que a obediência. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda para que Ele cumpra promessas na sua vida. Ele precisa da sua fidelidade. Não venha dar jeito para Deus. Eu vou sair daqui, porque aqui... Não, você tem que enfrentar seu problema aqui. Porque aqui Deus está trabalhando com você e quer te libertar. Agora, a voz de Deus falou... Vá seguir. Pastor, Deus falou comigo e que é para mim ir para tal lugar. Vá com Deus e abençoado, estamos juntos. Agora, toda vez que você foge, a gente sabe. Tem discernimento no coração. Então, atos precipitados. O que aconteceu com esse ato precipitado? Uma guerra sem fim. Tem coisa que nunca vai sair de você, vai ficar manchado. Nunca vai sair. Tem erros que não tem jeito, você vai morrer e aquela história vai te seguir. É por isso que Deus, Ele fala claro, não dorme agora não, irmãos, não dorme não, fica acordado. Essa palavra está para dormir, irmão? Tá não? Porque parece que eu fico constrangido quando eu vejo alguém dormindo. Na hora da novela não dorme nem na hora do filme. É igual criança, irmão. Vem para a igreja na hora do culto, quer dormir, mas na hora do desenho não dorme. Fica esperto, viu? Fica bastante esperto. Irmãos, tem coisa que vai manchar a vida toda. É por isso que Deus fala, não precipita, espera. Vai chegar a hora, seja fiel. E o que está acontecendo nesses últimos dias? As precipitações. Quantas pessoas abandonaram as igrejas nesse tempo? Um sem número de pessoas. Aí você vai dizer, por causa da pandemia? Não, por causa de quem eram. A pandemia só revelou. Aí não, é porque essa vida é muito curta, eu tenho que aproveitar. Olha a tolice. Qual que é a vida longa? Fale alto. Qual que é a vida longa? A eterna, ela nunca morre. Eternidade, acabou. Então eu tenho que me preparar para essa ou para aquela? Eu tenho que preparar para a vida curta e aproveitar a vida curta? Ou eu tenho que preparar a vida curta e aproveitar para prepará-la para a eterna? É por isso que Deus chama o homem de louco, de insano, de insensato, de alguém que não está raciocinando com inteligência. Louco! E se hoje te pedirem a tua alma? E o camarada não está falando nada de errado do ponto de vista do normal. Alma, come, bebe, folga, tem muito no celeiro. Mas só que a alma não bebe, não come e não descansa nas coisas que estão no celeiro. Isso aí é o biológico. A alma descansa em Deus. A alma alimenta em Deus. A alma folga em Deus. Aleluia. E por que é louco? Porque ele está querendo que a alma descanse em coisas que ela não descansa. E está preparando para aqui. Mas se hoje pedirem a alma, o que está preparado para lá? Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrares com a porta que te leva à eternidade. Prepara para passar pela prova, não fuja delas. Elas nos amadurecem para cruzar os portais eternos. Muitas são as aflições do justo por causa disso. Quando Pedro fala com o povo em Atos 14, 22, salvo engano, ele diz, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus.
Por quê? Porque a tribulação me destrói. Mas quando a pessoa não tem noção disso, ela foge. Diga, não é hora de fugir. Diga, a fuga não é a resposta. Tem que ser gente, tem que ter coragem, tem que ter raça, tem que ser de Deus. Pode ser covarde não, a gente encara os desafios, a gente enfrenta os desafios. Correr não é a resposta, encarar é a resposta. E encarar para a glória de Deus. Uracandará xerebianai. Você tem que entender, irmãos, que covardia fica de fora, os covardes ficam de fora. De dentro fica os que prosseguem, perseveram. Você vai ver Apocalipse 21, 7 e 8, vai dizer, ao que vencer. Então, ele está falando do fim de todas as coisas e quem até lá chegou estando com Cristo. Em nome de Jesus, é um tempo de bandidagem na fé, mas é um tempo de Deus preparar homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que vão ser provadas e aprovadas e serão alvo do último do avivamento do Senhor. Seja homem, seja mulher, seja de Deus, tenha caráter, seja de Deus. Aí nessa hora tem gente que prefere escolher outra igreja que não fale estas palavras, outra covardia, porque estas palavras são de Deus, são bíblicas e elas são vindas para nos curar e libertar. Você vê, meus irmãos, quando chega, o Esaú chega da caça, e ele está com fome. E agora o Jacó chega e o Esaú quer comer. Esse é o problema da precipitação. Em nome da fome. Ah, mas eu estava tão carente na minha vida sexual, pastor. Sabe, pastor, parece que Deus só dá graça para quem não precisa da graça. Entendeu? Não. Vou explicar. Se a pessoa não tiver forte, então Deus entende. Agora, se ela tiver forte, é por aí que ela venceu. Quer dizer, não precisa do favor de Deus. A Bíblia diz que onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte, quando eu estou em Deus. É decisão, 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 decisão. Quem está sentindo o calor da presença de Deus aí? Você acha que quem está em casa e poderia vir está sentindo? Não. Decisão. Aí o Esaú, o Jacó chega e fala, está com fome, nenenzinho, meu irmão, te amo demais. Está com fome. Tem um guisado aqui que igual ele, você sabe, eu sou o cara para fazer guisado. Você gosta do guisado? Uma delícia. Cadê? Espera aí. Eu arrumo tudo para ti, mas tu tem que me dar o seu direito de primogenitura. Fiquei 5 anos sem namorar, pastor. E aí o que apareceu é do mundo. Mas então, eu preciso namorar. Você precisa ir para o céu. Você precisa ir para o céu. Você não precisa de namorar antes de precisar ir para o céu. Você não precisa de namorar antes de precisar de ser salvo. Você não precisa de namorar antes de precisar da presença de Deus para viver essa vida. Aleluia. Prioriza Deus, espera em Deus. O Espírito de Deus falou assim, quantas pessoas se perderam por causa disso? E é mesmo, são várias. Muitas pessoas. Aí o Jacó traz a comidinha para ele e ele diz,
Que me vale esse direito se eu morro de fome? O que adianta estar na igreja se eu não namoro? O que adianta estar na igreja se eu estou enfrentando isso? É melhor ficar fora da igreja. A gente acha absurdo essa colocação que eu fiz aqui. Muitos acham. Agora, vai visitar no Bom Samaritano, nos Irmãos Invisíveis, que você vai ver se eu estou mentindo. Pessoas, a posição como eu estou, como vocês estão, e hoje estão lá sem força, chorando, porque não souberam aproveitar o que lhe foi dado. Em nome de uma fome, saíram da igreja. Olha para o seu irmão que está meio distante aí de você, 1,5 metro mais ou menos, e diga, cuidado com a fome. Você não precisa de um casamento, você precisa de um lar. Você não precisa de uma relação sexual, você precisa de um amor. E essas coisas só Jesus dá. Tudo. Como é bom saber esperar. Porque tudo no tempo de Deus é maduro. Tudo no tempo de Deus é maduro. Ainda que seja um dia, é maduro. 10 anos, é maduro. Porque Deus sabe o que faz, o que envia. Amém? Amém ou não? Amém. E até na questão espiritual, irmãos, a gente tem que saber ser espiritual no ambiente espiritual. Deus falou com José no capítulo 37 de Gênesis, lá, ô José, no sonho, tu vai ser tão poderoso, seu pai, sua mãe, seus irmãos se dobraram diante dele, pegou, foi lá e contou para os irmãos. Para quê? Pastor, mas se eles não tivessem contado para os irmãos não queriam ter tentado matar ele. Não inventa história, irmão. O certo é não falar. Mas se o Jacó também não tivesse feito aquilo, o Jacó, não, irmão, não inventa história. Deus não precisa da injustiça para fazer justiça. Toda vez que você dá desculpa para o errado, você está facilitando as coisas. E toda vez que você olha para a justiça, você está edificando as coisas. Entende ou não? Diga, não precipitar nos atos faz diferença. Cada um foi enfrentando as consequências das suas precipitações. Volto a dizer e nós vamos decorar. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Você vai tomar suas 35 mil decisões? Então, faça uma reflexão. Aí o problema maior é quando vem a fadiga, né? A fadiga das decisões. E você tomou tantas decisões que chega um momento que o seu cérebro está fadigado em ter que usar parâmetros para tomar decisões. Faz isso, vê lá o que você faz. Você já não quer tomar. E esse é o perigo. Porque tem decisões sérias que a gente fala para o outro, vê o que você faz e depois quer reclamar. Já viu que tem briga de casais assim? Mas você fez isso, mas você falou para mim fazer o que eu quisesse. Mas você falou o que eu quiser. Mas decisões sérias, se você não pode tomar agora, diga amanhã eu te falo. Vamos pensar nisso amanhã. Fuja desse momento. Tem um camarada, um filósofo, psicólogo, que ele escreveu uma teoria, né? Barry Schwartz. Não sei se essa pronúncia vai ser assim, mas é mais ou menos isso. Schwartz, criador do livro Paradoxo da Escolha.
É interessante que muitos de nós escolhemos no meio de coisas, escolhemos o errado no lugar do certo, mesmo não desejando. Quantos aqui desejam a presença de Deus? Só os que desejam mesmo, levante a mão e diga, oh, glória. Mas quantas decisões nós tomamos que é o contrário do que desejamos? Quantos aqui querem ir para o céu? Só quem quer ir para o céu levanta a mão e diz, oh, glória. Mas quantas decisões nossas mostram o contrário? Ele trabalha muito isso e trabalha também a questão das opções. Quando você tem muitas opções, é o contrário, por isso que é o paradoxo. Você chega numa sorveteria e tem 100 tipos de sorvete. Quero esse, não, quero aquele, não, quero esse aqui. Sabe o que eles fizeram numa pesquisa de campo? 100 tipos de sorvete. E aí chega no outro lado, 6 tipos de sorvete. O que tinha 100 tipos de sorvete vendeu 3%. E o que tinha 6 tipos de sorvete vendeu 30%. É aquela questão das escolhas. E o camarada, por exemplo, ele cita uma questão de um camarada que ele quis viajar o mundo e ficou conhecendo, fazendo pesquisa dos lugares. Aí ele escolheu certos lugares, só que não aproveitou. Por quê? Porque ele chegava em Paris e ficava lembrando de Londres. E Londres não estava na relação. Ah, mas se eu estivesse em Londres, falar em Paris, irmãos, é uma ilusão, porque é sujo e feio, só a foto que sai bonita. Aí você fica perdido em tantas decisões. Já viu aquela, principalmente mulheres, que mulher é uma bênção? Aí é mesmo, aleluia, está vendo os glória a Deus, só feminino? A minha amada e não idolatrada, ela está de máscara de exército. É nós. Aí, irmãs, principalmente mulher, chega para ir para a igreja hoje domingo. Abre o guarda-roupa. Se tiver, vai por mim. Eu tenho 3 lá em casa, uma foi para o Oviedo. Tem uma que está querendo sair também. E aí, irmão, o que o senhor achou? Aí vem outra roupa. Aí, ó, tá vendo? Aí põe uma blusa. Não, mas isso aqui não deu certo. Sim ou não? Fala, irmãs. Só essa aqui que vai assumir ou todas vão assumir? Os irmãos, é assim, não é, irmãos? Casados. Muita opção, pouca decisão. É por isso que os camaradas que muito usam a cabeça, né? Eles preferem usar o mesmo tipo de roupa todos os dias. Evitar decisões. Se eu fosse usar o mesmo tipo de roupa todo dia, eu ponho uma camisa azul, uma gravata com os detalhinhos azul, porque tem que combinar com a camisa, um terno azul, porque fecha bem, olha aqui para vocês verem, não é? E já, o que você faz? Acorda, vai para onde? Para a igreja. É a única opção. Sabe o que a gente devia fazer com as nossas decisões espirituais? Jesus é a única decisão, Jesus é a única roupa, Jesus é o grande profeta da minha alma, é o Senhor da minha vida. A minha opção é chegar no céu, na Nova Jerusalém. Não há parâmetros melhores do que estes para a minha decisão de vida.
Aleluia! Diga assim comigo: a precipitação nos torna escravos. Oh, e é uma coisa, é tipo uma doença. Já viu que a pessoa, quando ela entra pelo caminho da precipitação, aí é um abismo chamando outro? Precipitação vem de precipício na etimologia da palavra. E aí é interessante, você pega um camarada, eu não, você ou alguém pega, sobe lá naquele toboágua lá de não sei quantos metros. Aí ele pega e chega, quando ele olha, ele fala assim, para que eu subi aqui? Não é? Aí as pernas, aí ele tem que ser homem. Eu não vou descer na escada que os camaradas vai ter que ser por aqui. Aí ele senta e fica lá meia hora e o povo esperando ele descer. Aí chega um engraçadinho e você faz isso, né? O engraçadinho chega e fala, não desce. E empurra e ele, precipício é que jeito? É dali para e só para. Essa é a precipitação. Primeiro não devia subir. Aí já que subiu, agora não quer descer por ignorância, vai ter que encarar as consequências. É assim que acontece mais ou menos na mente do precipitado. Mas eu falei que ia fazer. Mas eu falei que se fizesse tal coisa, a gente separava. Mas eu falei, quer dizer, Deus agora não. É o que eu falei, o que eu pensei, o que eu fiz. Está entendendo ou não? 2 de Pedro 2,19 diz, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se a possibilidade, se a proposta, se aquilo que foi trazido a você, você se rende a isso, você se torna escravo. Entendeu? Ou não? Vem uma paixão, vou explicar, você vai entender. Vem uma paixão, e aí a pessoa, em nome da carência, se rende à paixão, se tornou escravo. E aí é coisa doentia. A pessoa é capaz de matar e morrer por uma paixão. E aí se tornou. Aí o camarada, não, mas me orientaram que a gente não pega dinheiro com agiota, porque é perigoso, é juro caro, os camaradas é mal geralmente, porque não sei o quê. Mas aí não cede, aí cede a tentação, vai lá, precipita, se torna escravo do agiota. Quantas pessoas perderam tudo e ainda ficou devendo um punhado de coisa por causa disso? Deixou de confiar, estou falando para crente, deixou de confiar em Deus, que Deus provê, que Deus faz o escape acontecer, que Deus ele tem vitória, ele faz milagre. Eu lembrei aqui agora do testemunho, eu sempre lembro quando é assim, do pastor Isaías Chagas, meu querido amigo lá de Uberlândia, ali da Assembleia de Deus, esqueci o nome, abençoado, já veio aqui, ficou devendo 70 mil na época, lá para os anos 90, era coisa demais, e não tinha como pagar, não foi para a agiota, ele foi para os pés do Senhor, orando, até que uma mulher ligou para ele lá de Mato Grosso, uma advogada que nem cristã era. Pastor, o que o senhor está precisando? Ele disse, como assim, irmã? Não, porque eu quero saber que não, mas é que, pastor, por favor, me fala. Não, irmã, é que, pastor, tem 2 semanas que eu não durmo, e uma voz falando para eu ligar para o senhor e resolver o problema do senhor. O que é que o senhor, que eu estou com uma dívida aí, porque, e tal, ele disse, quanto que é, pastor? Não, é que, pastor, eu quero dormir. Quanto que é?
Ele disse 70 mil. Me passa o número da sua conta e eu estou passando o valor. Mas tem gente que vai no agiota, que vai no agiota, que vai no agiota, que vai no agiota. Aí não é dizimista, não é ofertante, ou seja, deixa de ser fiel a Deus e passa a ser fiel com a agiota que cobra 10, 15%. A precipitação nos torna escravos. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o tempo que o diabo está usando tudo quanto é tipo de armas para você não perseverar. Acorda em nome de Jesus. Desperta tu que dormes. Deixa as obras infrutuosas. Abandone o caminho das trevas. Assuma sua fé em Deus. Tudo pode acontecer, mas com Cristo entraremos na nova Jerusalém de Deus. Entenda, decisão de fazer mal a alguém. Tem gente que se diz crente que mata o outro. Porque ela vai dando lugar. Mas esse Maciel é o corte de cabelo. Quem cortou, meu filho? Não fala não, mas ficou bom. Aí, o Maciel, por que não gosta do Maciel? Ai, que corte de cabelo. Esse Maciel, quando o Maciel canta, a gente sente a unção de Deus ou não sente? Mas quem não, para a glória de Jesus, né? Mas quem não gosta dele, falei, esse Maciel é muito exibido. Esse Maciel aí tem um jeito. E vai alimentando isso, ao ponto de alguém querer matar o outro depois. Porque o diabo vai agir aí. É por isso que Deus diz, não fique magoado, não guarde mágoa, não guarde ódio, perdoa, não alimenta vingança. Deus está nos protegendo. Mas aí a pessoa diz, eu tenho razão de odiar, eu tenho razão de guardar mágoa, eu tenho razão porque fulano, ou fulano está bem, você está mal. Obedeça a Deus, Ele sabe o que fala. Aí tudo que sai da boca da pessoa que odeia, que magoado está, é fel, ou não? Aí a pessoa quer achar os defeitos de todos. Quando está numa pequena acalorada discussão, aí começa a jogar as coisas, fala mal do filho, fala mal da filha, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal da igreja. Você precisa de cura. Porque quando o amor de Deus está no nosso coração, e aprendemos isso terça-feira, aleluia, a gente não tem esse tipo de palavra, a gente tem amor, a gente tem perdão, a gente tem comunhão, a gente entende os erros dos outros. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essas coisas práticas que nós estamos falando aqui, são coisas simples, porém as que mais têm derrubado pessoas. Aí na hora da igreja a cara é de anjo, mas em casa quando vai conversar com o marido, com a esposa, com os filhos, irmãos, aqui a gente é o resultado do que somos em casa, para Deus. Eu olho para todos, vocês olham para mim, nós nos imaginamos santos, mas Deus nos vê da forma que somos dentro de casa. Porque Deus não vê o vestido, Deus vê o que veste. Aquela pessoa que se veste. Então, irmãos, aí vem prisão, condenação, perca de fé e um punhado de coisa. Porque desejou fazer o mal. Casamento precipitado, sem a bênção dos pais. O que o Vinícius fez? Vou usar um exemplo aqui, vivo. Posso, irmã Sara? Adriele, pode. Nilson, pesar dos pesar, né, Nilson? Porque a gente, né? Nós conversamos, né? Então, aí eles foram lá nos pais, né? A Sara conversou com o pastor, nós estávamos orando, tudo direitinho antes, tal, não sei o quê. Conversou com os pais, pediu a bênção, a Nina amoleceu.
É mais ou menos o que foi lá em casa, né? Aquele Mateus querendo entrar na família e tal. E o negócio era a pastora. Fica caladinho, meu filho, que ainda não casou não, viu? Aí sobe. Pastor tem resposta, né, Laércio? Dê glória, Laércio. Aí, o menino vai subir aqui, a Sara vai pregar, e Deus fala, eu tenho plano com os dois, com a pastora. Aí amoleceu o coração da pastora. Aí. O segredo é a bênção dos pais, a bênção dos líderes espirituais. Se é de Deus, é assim. Não é chegar aqui e falar, estou namorando e pronto. E tipo assim, o que o senhor tem a ver com isso? Não. É orar, é buscar, é compartilhar somente com as pessoas certas. No caso, os pais e os líderes espirituais. E aguardar. E aí Deus confirma. Aleluia, glória a Deus. Não é assim? Falar mais não, né? Então, o casamento sem as bênçãos dos pais físicos, pais espirituais, traz choro. Irmãos, casamento traz o céu ou o inferno. Quando é por Deus, Mas quando não é, irmãos, misericórdia. Então não precipite, jovens, espera em Deus. Outra coisa é quando a gente precipita em colocar pessoas em lideranças. Tem coisas e coisas. Por exemplo, quem escolheu Judas? Escolheu para ser o traidor ou escolheu para ser evangelista? Para ser evangelista. Jesus passou a noite toda no monte, de manhã desceu e escolheu 12 para ser evangelista. Seguidores, apóstolos, representantes, alunos para a igreja que estava para ser edificada. Só que Judas toma decisões precipitadas e vai acontecendo o que aconteceu. E alguém me perguntou essa semana se Judas foi salvo. Não foi, é o filho da perdição. E ele não nasceu para ser perdido, ele nasceu para ser evangelista. Mas Deus sabia das decisões e Deus sabia que isso tudo levaria o Filho Santo dele ao Calvário. Agora entenda uma coisa, Sansão não suicidou não, Sansão deu a vida como mártir. Morra eu e os filisteus. Ele não disse, Senhor, quero morrer não. Morra eu e os filisteus. Ele começou a livrar Israel das mãos dos filisteus conforme era a promessa. Por isso que ele foi para a galeria dos heróis da fé. Suicidou, vai para o inferno. Morreu pela obra, vai para o céu. Aí vai. Essas precipitações tornaram pessoas escravas. Por exemplo, dar crédito a uma palavra profética, entre aspas, só que não é bíblica, mas trabalhou com seu ego e alegrou sua alma. Irmão, que tem de profeta que não frequenta a igreja e vai um crente lá, diz que o pastor levantou contra, sai da frente, Satanás. Pastor quase morre por causa de igreja, por causa de crente, para que Deus levante, para que Deus forme. Se pastor perseguir crente, irmão, ele está perseguindo Jesus Cristo. Estou falando de pastores de verdade, não estou falando dos que foram feitos nas coxas, como era o adágio, né? As telhas que eram feitas nas coxas. Ali na Babilônia, a fazenda, você vai ouvir sobre isso. Quando é o pastor de verdade, irmãos, ele sabe que se perseguir crente, ele está perseguindo Jesus e atrapalhando a própria igreja. Agora, entenda, em nome de Jesus, se o profeta falar que profeta o quê, que profecia o quê? Me disseram que todo mundo me odeia nessa igreja. Sai, Satanás. Tem gente orando por você de madrugada.
Tem vezes que eu chego aqui, meu horário de chegar às 11 horas da noite, tem gente aqui chorando, falando nome por nome, falando o seu nome, falando o nome de quem não está vindo na igreja, e falando, tenha misericórdia, abençoa, ajuda, Senhor. E aí vem um profeta e fala que todo mundo odeia. Irmãos, entenda, todas estas coisas geram impaciência com a fé. O que é paciência? O que eu tenho que usar como paciência? Amar todo mundo. Perdoar quem errou. Tem gente que diz que perdoa, mas só fica jogando na cara. Eu te perdoei, mas aqui, mas você, o que você fez? Não, peraí. Perdoou ou não? Perdoei, então acabou, não esquece. Acabou. Respeita essa pessoa. Quem aqui já errou? Quem já errou mais de 2 vezes? Quem já errou mais de 10 vezes? Quem errou mais de 100 vezes? Você quer o perdão? Então perdoa quem já errou esse tanto de vezes com você também. Você não é homem de Deus? Não é mulher de Deus? Não quer morar no céu? Então perdoa. Pormenores, para a gente encerrar, da precipitação e impaciência. Quando passamos por dificuldades, ficamos tentados a agir de maneira precipitada. Eu vou mudar para Goiânia. Por quê? Porque aqui as portas estão fechadas. E quem fecha as portas? E aí vai estar aberto em Goiânia. Tem que orar, irmão. Querendo ou não, vai para a oração. Aí o Isaac chega no capítulo 26 de Gênesis e diz assim, Deus, eu estou indo lá para outro lugar, porque aqui o senhor sabe que a seca está pior do que na época do meu pai. O que o senhor acha? Vou ou não vou para os Estados Unidos? A pandemia lá está feia. Ou essa pandemia é uma bênção para o agir de Deus, não é? Aí o cara disse assim, eu vou para outra nação. Lá também tem. Tu tem que consertar essa vida sua e pronto. Porque o Deus que está lá, está aqui. O Deus que abre porta lá, abre aqui. O Deus que cuida lá, cuida aqui. O Deus que cuida aqui, cuida lá. Eu creio nisso. Você quer também? Quem lembra do Avestruz Master? Põe, se tu, chegou um cabra para mim e falou, tu vendeu teu carro e pôr num avestruz e tal, daqui você vai comprar um carro de tanto, mas não sei tanto. Eu falei assim, não vou não. Já trabalhei em banco, esse juro está alto, meu filho, tira o dinheiro antes de novembro, ou até novembro tira o dinheiro. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você vai ver o carro que eu vou comprar. Eu falei, você vai ver o carro que Jesus vai me dar, porque eu não estou confiando em juros, estou confiando no cuidado de Deus. Mas não deu outro, dezembro faliu. Mas estava 1% e os caras estavam pagando 11%. Quem que não vê isso, pelo amor de Deus? Mas o ganancioso não vê. Ele vê que se ele pôr 100, vai ter 111. E se ele deixar 111, aí ele vai ter mais 124, mais ou menos. E aí o que aconteceu? As avestruz sumiu tudo. Morreu. Não foi? Tem gente que fala avestruz e quase desmaia já. Avestruz. Ganância, em vez de contar com a bênção. O Isaac falou, e aí, Senhor, vou para onde? Falou, para lugar nenhum, continua aqui. É aqui o que eu quero você. O que ele entendeu? Se é aqui que Deus me quer, eu posso semear que tem colheita. Ele semeou, deu 100 por 1. Versículo 11. Não precipita, creia em Deus, creia no cuidado de Deus.
Salmo 46:10, repitam comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala essa parte toda, 1, 2, 3. Se você quietar, você vai ver quem é Deus. E aquietar aqui é cruzar os braços? Não, é sossegar o coração fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! E Deus diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, estou no controle. Aí então por isso eu não vou ter problema? Não, é justamente por causa dos problemas que Deus está mandando se aquietar. Olha o que diz Tiago 1, 19 e 20. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Vou falar e você repete. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Descansa, não precipita. Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Receba esses conselhos. Receba essas palavras que foram ministradas. Tenha paciência. Creia em Deus. Creia no cuidado de Deus. Creia na direção de Deus. Pare de ficar revoltado com os conselhos de Deus. Ame, eles te libertam, te abençoam, te fortalecem, te curam, lava a alma, limpa o coração e dá a história tão maravilhosa que no fim dela a gente entra na nova Jerusalém de Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Os sinais estão bem claros. O princípio de dores está aí. Saiba, aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Não deixa roubarem a tua coroa. Não deixem roubar o teu caminho de fé. Não deixem roubar o teu fervor, a tua alegria de ter Deus. Não deixa minarem a tua força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E olhe para a paciência de Jó. Jó sofreu tudo o que sofreu, mas continuou fiel. Jó não merecia, do ponto de vista nosso, humano, passar pelo que passou, mas havia um plano. Tenha paciência. Você está passando por isso, se é que você é fiel, é porque tem um plano. Deus está te guardando. Deus está te preparando. Deus está te conduzindo. Por que tem que ser esse caminho? Porque esse é o caminho que você chega. Tem caminho que a gente não chega. Tem caminho que tem os amalequitas. Tem caminho que tem os gigantes da terra. Tem caminhos que tem os males, as pestes e pragas. E a gente não chega. Mas o caminho de Deus é perfeito. Quer chegar? Tenha paciência. A impaciência da fé é um sinal desses dias. Fique sobre os pés. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe Rafa e Deia. Anderson Siqueira, papai da irmã Maria Eduarda.
Ismael Santana. Deus abençoe vocês nos seus lugares, onde vocês estão. Nós vamos orar primeiro para que a gente tenha paciência. Como está você ultimamente? Está impaciente? Você tem paciência para umas coisas e para outras não? Escute aqui uma coisa interessante sobre isso. Tem gente que tem paciência de assistir um filme longa, 2, 3 horas, mas não tem paciência para uma live cristã de 40 minutos. Veja se essa impaciência não está sendo com as coisas de Deus. Se é com as coisas de Deus, é bem possível que você está se perdendo. Volte-se hoje para as coisas de Deus. Tem gente que tem impaciência para ler um livro sobre a fé de 100 páginas, mas lê um de romance de 200. Veja aí. Tem gente que tem temor de assistir filmes que contam histórias que nos edificam, mas não tem temor de assistir filmes diabólicos. Filmes que o inimigo tem usado para trazer desgraças para as famílias. Tem gente que tem paciência com um colega de faculdade, mas não tem paciência com o irmão da igreja. Veja aí. Deus nos quer no céu naquele dia. Nós vamos usar Mateus 24 para falar dos sinais dos últimos tempos. Falar dos sinais na terra, falar dos sinais nas políticas, nas lideranças mundiais. Nós vamos falar dos sinais nas igrejas, mas esses 3 precisávamos falar antes. Precisávamos. Porque antes de entender o que está acontecendo lá, nós temos que entender o que está acontecendo aqui. E nos levantar para Jesus. Amém? Está com paciência? Vamos até meio-dia hoje? Só as cozinheiras. Vamos até meio-dia hoje? Senti um esforço muito grande para dizer amém. Vamos orar? Romanos 5, não precisa abrir, só para a gente orar. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência vai produzir a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo nesta manhã, obrigado pelas palavras, que cada um tenha paciência, Senhor, para ouvir, guardar e praticar. Paciência para esperar o tempo do Senhor, paciência para passar nos caminhos trilhados, caminhos passados pelo Senhor e que devemos trilhar. Que cada um tenha paciência com a esposa, que cada um tenha paciência com o esposo, tenha paciência com os filhos, tenha paciência com os pais, tenha paciência nas promessas, na fé, na esperança, Senhor. Ajuda, repreende as inquietações, repreenda as perturbações, repreenda, meu Pai, as precipitações. Traga a bênção do céu sobre todos.
aquece o amor nos nossos corações, tira o egocentrismo de nós, o egoísmo, tira o mal que há em nós e nos aviva com a tua gloriosa presença e força e palavra. Unge a igreja, prepara-nos para os céus, arranca as paixões loucas, os pecados, liberta, meu Pai, e nos faça lavados, limpos, santificados, caminhando no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração por Pietro Lorenzo, pneumonia, Lenita, depressão, Daniel Martins, cura de dengue. Flávio, sua filhinha recém-nascida não respira sem ajuda de aparelhos. Precisa completar 3 quilos para fazer cirurgia. Vamos orar especificamente para o Flávio, depois eu vou ler os outros, para a filhinha. Levante sua mão e diga: Senhor, não há impossíveis para ti. E a tua palavra diz: tudo é possível ao que crê. Senhor, esse pai, o Flávio, a mãe, estão angustiados. Senhor, faça o milagre. Toca nessa criança. Faça o milagre. Em nome de Jesus. Um grande milagre que vai surpreender os médicos, os pais, para a glória do teu nome. Assim aconteça. Em nome de Jesus. Quem crê? Pedido de oração. Reginaldo e Samuel, libertação do vício de alcoolismo. Oração por Pablo, em coma. Matias de Oliveira, libertação, salvação. Nara Cristina, libertação, salvação. José Inácio Simone Pescari e Ana Clara também. Solange Silva, câncer de mama. Patrick Fabrício e Flávio, libertação, salvação. Marcelo Brandão também, libertação, salvação. Fernando Estrela, foi baleado. O Fernandinho, né, ele estava meio que no meio do caminho, mas Deus deu um livramento para ele enorme. Fez cirurgia, está recuperando, graças a Deus. Mas vamos orar para Deus abençoar com restauração, salvação, assim como a sua casa. O senhor Gonçalo Honório, aquele senhor de camisa verde, agradece as orações pelo neto Miguel. Recebeu alta da UTI, já está em casa. Amém? Aleluia. 9 filhos. Quantos netos já, meu querido? Deus é fiel. Carolina deve ser tia de gente mais velha que é. Deus abençoe. 48 pelo Facebook, 38 pelo YouTube, 258 pessoas aproximadamente conosco pela internet. Levantem as mãos. Senhor, nós cremos. Senhor, nós cremos. Todas estas pessoas sejam visitadas agora. Haja cura, haja salvação, haja libertação. Faça o teu grande milagre em todas estas vidas. Nós cremos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora levanta as mãos, Senhor nosso Deus e Pai querido, juntamente clamamos aos céus, visita agora, vai curando, vai salvando, vai libertando, vai arrancando todo o mal. Esta pessoa que está enferma e está colocando a mão no local da enfermidade, está dizendo: saia em nome de Jesus. Nós concordamos, em nome de Jesus, sai toda a enfermidade, todo caroço, todo nódulo, desapareça agora. Desaparei, cavaço, clevachai. Esta mulher que tem problema com leite, com lactose,
Há um milagre pela internet nesta manhã. Receba a libertação e a cura. Receba o milagre. Não vai fazer mais mal. É um milagre dos céus. É uma maravilha do céu. Nabraço que Xandai. Receba aí no seu organismo, no seu corpo. Em nome de Jesus, receba a cura. Da cabeça aos pés saia todas as dores, todo e qualquer mal sobre a coluna. Em nome de Jesus, sobre os rins desapareça. Meu Deus, visita cada uma dessas vidas. Visita a irmã Aparecida, confirma a cura, confirma o milagre. Da saúde a irmã Maria Freitas, irmã Maria Dinhas, irmã Ana Costa Castro, irmã Sebastiana Abrantes, irmã Rosana. Meu Deus, irmã Ana Raimonda. Meu Deus, irmão Isaltino, irmão Benedito. Garante os teus milagres, irmão Raimundo, pastor Ivanilda, vai visitando, vai renovando, irmã Geni, faça as obras, meu pai, irmã Divina Ivonete, irmã Angelita, irmã Aderita, Sofia, entra com poder, vai sarando, vai curando, vai salvando, salva o Reginaldo, faça a obra grande dos céus, ó meu pai, Salvador eterno, abençoa o irmão Gilberto, garante a obra completa, irmã Nildete, faça a obra, irmã Baby, completa, meu Deus, vai abençoando, vai fazendo, repreende todo e qualquer mal da cabeça aos pés desapareça, receba a cura nos pulmões, nos brônquios, em nome de Jesus. Sua respiração está ofegante, esta manhã foi difícil, mas o Senhor limpa os teus pulmões, o teu aparelho respiratório nesta manhã é limpo, receba aí, já está melhorando e já está curado, em nome do Senhor Jesus. Receba as bênçãos, receba o cuidado, abençoa o teu povo, seco a igreja, nós declaramos a cura, o milagre, em nome de Jesus, dê glória a Deus e concorde, dando glória, dando louvores, exaltando o nome de Jesus e aplaudindo. Nós cremos, assim profetizamos a cura, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está pela internet, manda o vídeo da sua cura, vai ajudar muita gente. Quantos aqui foram edificados quando a irmã testemunhou esse último vídeo, a cura da coluna? E o que foi mais? Dos nódulos que tinham, tem o nome certo lá que fala, não edifica. Você recebeu, manda o vídeo, vai edificar a fé, pessoas vão ter mais fé e vão ser curadas pelo seu testemunho, pela fé em Cristo. Deus abençoe. Próximo culto da equipe laranja, quinta-feira, equipe vitamina C, quinta-feira, tá bom? 19h20, equipe azul hoje à noite. Deus abençoe a todos, que Deus lhe dê uma mesa com tudo o que você precisa, que Deus te dê uma vida que chegue até a Nova Jerusalém. Curva a sua cabeça. Deus abençoe nossos queridos pela internet, todos que estiveram conosco nesse tempo, que Deus seja com todos vocês de maneira especial. Curva a sua cabeça. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os servos do Senhor, com toda a igreja do Senhor na terra, até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem e concordam, vão dizer um amém bem especial. 1, 2, 3. Amém. Amém. Tome assento. Deus te abençoe, internauta. Não se esqueça, entre os seus sims e os seus nãos, é fazendo as suas escolhas, suas decisões, foi isso que te conduziu até o presente. Tenha sim para o que é sim, e não para o que é não. Não se precipite, é assim que chegamos nos alvos, no caminho que Deus trilhou aqui e ainda na eternidade com Jesus Cristo. Não se precipite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus te abençoe.